Hoje, 13/9, né, de 2024, eu vou estar analisando a dominância do Bitcoin. Eu sou, vamos dizer assim, um analista de alguns pares de moeda. Eu também sou trader também de criptomoeda. E meu modo de operar é um modo de operar básico. Então, eu vou estar ensinando aqui do modo básico, porque do meu tempo de mercado, o básico é o que realmente funciona, beleza? E para quem não conhece BTC.D, né, a dominância do BTC, eu vou explicar aqui rapidamente como é que funciona, beleza? Esse gráfico aqui é o gráfico semanal. Dá para ver que aqui tem um gráfico semanal, eu vou explicar um pouco mais ligeiro aqui para vocês, beleza? Esse gráfico aqui ocorre oscilações, né? Dá para ver que ele sobe, cai, dá para ver que ele anda em ondas, né? Como todo gráfico anda em ondas. Mas essas ondas aqui têm um significado. Sempre que esse preço ele sobe, como tem aqui, ó, ele teve uma subida aqui, o que ocorre? O que ocorre quando o preço sobe, né? O Bitcoin ele começa a valorizar, né? Ele começa a valorizar e as altcoins começam a cair. Se você for observar aí no gráfico, você vai observar que aqui entre 2018 até no finalzinho aqui de agosto de 2019, ou aqui também, o Bitcoin teve uma valorização forte, né? E isso é o que acontece, né? Quando a dominância do BTC sobe. Mas quando a dominância do BTC cai? Quando a dominância do BTC cai, ocorre ao contrário, né? Ocorre o quê? Ocorre que as altcoins, aquelas altcoins como o Ethereum, como o Solana, outros meme coin, essas altcoins, né, que você especula, né, como vamos dizer assim, que tem mais chance de valorizar maior do que o Bitcoin, elas começam a subir também. Então, essas quedas aqui, ó, que tem aqui, ó, se você for observar o Ethereum, a parte do Ethereum, as altcoins grandes, eles teve uma valorização forte nesse período aqui de queda da dominância do Bitcoin. E muitas pessoas utilizam esse gráfico aqui para identificar esse tipo de valorização, né? Essas possível alt-season que eles chamam, né? E ok, então vamos passar agora para a parte operacional, né? Vamos estar analisando aqui, lembrando, né? Eu vou estar analisando do básico, tá analisando aqui do mais simplificado possível, beleza? Então vamos lá. Aqui dá para perceber que o preço realmente fez uma tendencinha. Eu vou estar analisando aqui de trás, aqui até onde nós estamos aqui. E se você for observar, o preço ele fez, né, uma tendência de queda aqui nessa região, marcando topos e fundos. E logo após teve a valorização do Bitcoin, ok? Ok, você entendeu essa parte aqui. E nessas regiões aqui, ele formou vários topos que nós chamamos de resistência, que era uma resistência, e aqui também era uma resistência. E dá para perceber que o preço, ele lá de trás também, né? Dá para perceber que de trás ele vem no momento de queda. Então, com certeza, aqui nesse exato momento é apenas uma correção para continuar a cair mais, beleza? Então, isso que você tem que ter em mente, que a out-season sempre vai acontecer. Sempre vamos ter mais out-season, né? Vai acontecer essa, depois mais outra, mais outra, mais outra, beleza? Ok, mas geralmente é com criptomoeda diferente. Assim que o gráfico encontra nessa região de resistência, o gráfico reage. Dá para ver que ele encontrou essa região de resistência e o gráfico reagiu para baixo. Dá para ver que ele reagiu para baixo e encontrou uma nova zona de suporte. Essa aqui é a nossa zona de suporte do BTC.D, chamado de mínima, né? Então vamos botar aqui de mínima, ok? Mínima aqui, ó, mínima, certinho. Aqui é a mínima e aqui para nós é a máxima, ok? Aqui para nós é a máxima, beleza? Máxima formada aqui. Ok, isso aqui você já entendeu, né? A máxima e a mínima. Mas se nós puxar aqui para o lado, vai ficar aqui mais excluído, né? Aquela parte anterior. Nós vamos ter outro tipo de análise. Que outro tipo de análise vamos ter aqui? Vamos ter o seguinte: nesse exato momento aqui, nós podemos também estar observando uma máxima e uma mínima. Aqui é a nossa máxima e aqui é a nossa mínima. Então, o que que o preço está me falando aqui? Ele está me falando o seguinte: beleza, eu desci até esse ponto de suporte, que é a nossa mínima,
e encontrei um suporte. Então, eu encontrei um suporte. E o que eu fiz? Eu comecei a subir. Beleza? Então, aqui ele encontrou dando suporte e começou a subir. E quando ele começou a subir, dá para perceber que ele subiu para encontrar nova zona de resistência, onde ele vai testar. Essa zona de resistência, onde eu estou olhando também, é essas zonas aqui, ó. Vê que aqui tem uma zona de resistência e aqui é uma zona mais forte, né? Vamos dizer assim, uma zona mais a zona que ele não pode romper, ou a zona que ele vai testar também no futuro. E é uma zona que não pode romper e uma zona que ele vai testar no futuro. Por que, que ele não pode romper? Caso ele rompe nessa região aqui de resistência, se ele romper essa região de resistência, ele vai ter força de romper outras regiões aqui em cima, porque essa aqui é uma região forte, né, que é a máxima do preço dessa correção aqui, ó, dessa projeção, desculpa, dessa projeção aqui, essa aqui é a máxima, beleza? Então, lembrando que aqui é uma projeção, para quem não entende sobre onda de Elliott, aqui é uma projeção, aqui é uma correção e aqui é uma projeção que falhou nesse exato momento. Dá para ver que o gráfico ele fez um padrão de acumulação, dá para ver que ele liquidou, né, umas pessoas que estavam apostando tanto em alta, tanto em queda aqui, e fez a mesma coisa aqui, né? Só que infelizmente ele não liquidou as pessoas que estavam apostando em alta ainda. Então, vamos dizer assim, aqui teve sim uma zona de acumulação de liquidez. E o preço vai querer sim voltar a essa zona futuramente. Então, já temos já uma confluência, né, de uma possível queda dessa dominância. E agora, nesse exato momento, onde o preço se encontra, ele está muito próximo de uma zona de resistência, tá? Para perceber que está perto de uma próxima zona de resistência, onde o preço pode, vamos dizer assim, pode ser uma zona de resistência onde o preço vai respeitar essa zona e vai continuar a sua tendência para tentar romper essa região aqui de suporte, né, que é a região da mínima nossa, e dá para perceber que aqui também é uma zona onde tem muita liquidez, geralmente uma zona de suporte, resistência que apenas foi testada, mas não foi rompida, e ela também está seguindo uma tendência predominante, que é a tendência de queda, né? A tendência principal dela é de queda, e aqui é apenas uma correção para continuar a cair. Isso me dá mais uma confluência que o preço sim pode querer vir buscar novamente essa região aqui de suporte futuramente, principalmente com a liquidez que ele deixou aqui embaixo. E com certeza vai ter muita liquidez aqui embaixo. Muitas pessoas estão, vamos dizer assim, tá apostando na alta, né? Então eles estão botando os stop aqui embaixo e isso torna ponto de liquidez. Eu tô falando um pouco aqui também sobre como eu operaria, né? Eu estou analisando análise técnica normal, mas eu também estou analisando de como eu operaria, beleza? Ok. Nesse ponto aqui, dá para perceber o seguinte, dá para perceber que o preço ele subiu, né? Fez uma projeção subindo forte, e ele está fazendo para nós aqui um padrão chamado cunha ascendente, seja, geralmente um padrão que rompe, né? Para quem não conhece o padrão gráfico, é um padrão que rompe para baixo, e esse rompimento para baixo é um movimento de queda que pode ocasionar uma possível reversão de tendência também, porque ele está muito próximo a uma zona de resistência. A zona de resistência pode ser um gatilho para o preço, primeiramente, subir para cima, liquidar as pessoas aqui e logo após enganar, né? Vamos dizer assim, enganar o varejo, logo após fazer um movimento como esse aqui, né? Um movimento de queda e um movimento de continuação de queda, porque o gráfico até nesse exato momento ainda está em queda. E esse ponto aqui é o meu ponto principal de resistência, né? Porque aqui é o ponto principal de resistência. Eu botei outro tipo aqui para ficar diferente, né? Para poder identificar uma tendência 1, não, a resistência 1 e a resistência 2, que é essa mais maior aqui. E essa resistência aqui é onde o preço não pode romper. Essa região aqui é onde o preço não pode romper. Ela não pode mesmo romper essa resistência, porque é uma resistência principal do preço. Caso ela rompa a resistência, como eu avisei, né, o preço pode subir mais, e isso vai ser preocupante para alguns altcoins, mas vai ser um benefício bom, né, para o Bitcoin, porque o Bitcoin também vai explodir muito forte e as altcoins vão cair, né, de valor. E aqui eu posso até melhorar mais essa região aqui de resistência, aqui tem uma região melhor para colocar como resistência. Posso até colocar mais aqui, mais mitigado, vamos dizer assim, né. E aqui é os pontos de resistência onde eu acho que o preço pode vir querer testar. E esse teste aqui vai ser a decisão, né? Se vai realmente começar a alt season. Então, esses dois pontos de resistência aqui é o ponto de resistência mais forte que eu identifico para o preço começar a fazer para reverter o preço e continuar sua tendência de queda. E a alt season
começar. Então, essas duas resistências aqui são as duas resistências da Alt Season, beleza? Que eu acho que o preço vai querer sim respeitar essa região e vai querer reverter o preço futuramente. Eu, na minha humilde opinião, como, vamos dizer assim, como hold, né, eu já poderia estar acumulando altcoins, como, vamos dizer assim, Solana, aquelas altcoins como Ethereum, aquelas altcoins que já está mais forte no mercado, beleza? Que já mostrou uma valorização forte já no longo do tempo. E é isso, né? Então, espero que você tenha gostado. É um vídeo muito básico, muito simples mesmo. Um vídeo que eu recomendo muito você estar assistindo mais vezes, porque essa aqui é a zona que eu acredito que o preço vai sim querer buscar futuramente e vai reagir a essa resistência. E pode sim que o preço pode cair mais ou uma confirmação nessa resistência e cair. Então, ele vai reagir a essa região de resistência e vai cair e pode muito bem aumentar a valorização das altcoins. E nesse ponto aqui que vai ficar o nosso próximo ponto de suporte futuramente. E valeu, fui.